Hello guys, Teacher Fernanda aqui e hoje eu vou falar com vocês sobre como entregar seu homework em tempos de aula virtual. Como sabem, quando as aulas estavam no presencial, era só você chegar com o homework book que a gente corrigia ali mesmo. Mas agora, com as aulas online, não tem como, né? Então, é para isso esse vídeo, para te ajudar a nos ajudar. Opção número 1, digitar o seu dever. Se você é um aluno que digita rápido e acha fácil se organizar com arquivos no computador, essa é uma ótima opção para você. Você pode enviar o seu dever como documento do Microsoft Word, Google Doc, PDF. Para fazer isso, você só precisa criar um arquivo na sua plataforma de preferência. Daí, nem precisa colocar as perguntas, só uma referência de onde saiu aquele dever. Por exemplo, Homework Book, Unit 1, Page 5. Ou só Homework Book, Page 5. Já tá legal pra gente. Daí, coloca os números e letras e as suas respostas. A vantagem dessa opção é você ter um feedback mais completo. O professor pode editar seu texto, inserir comentários e enviar uma coisa muito mais rica para você poder estudar. Se você quiser colocar depois as respostas no livro ou não, é com você. Opção número 2. Tirar foto do seu dever. Se você for como eu, então se sente mais à vontade e guarda melhor a matéria escrevendo do que digitando. Além de ser muito mais fácil do que ficar virando a cabeça o tempo todo enquanto faz exercício. Livro, tela do PC, livro, tela do PC, livro, tela do PC, né? Então uma solução fácil é tirar uma foto do seu dever de casa. Mas cuidado, uma boa foto faz toda a diferença. Eu já perdi a conta da quantidade de foto ruim que eu recebi de dever de aluno, que não dava nem para saber que dever que era, que dirá corrigir. Então, fiquem atentos a algumas diquinhas sobre como tirar essas fotos. Primeira dica: tire foto da página toda. Às vezes a gente acha que tirar só um pedacinho da página vai ajudar com a resolução da imagem, mas na verdade você está retirando aquele dever de contexto. E aí o professor, que recebeu foto sua e de mais um monte de aluno o tempo todo, não sabe de onde veio aquilo. E tem que ficar procurando que livro está batendo com aquilo ali. Isso gasta um tempão nosso, atrasa a nossa entrega do seu resultado, do seu dever, a sua correção. E, vamos lá, você vai saber achar aquilo depois, quando você receber a foto de volta? Não vai, né? Então, o que vai ajudar é tirar foto da página inteira. Você afasta um pouco e foca, tendo certeza de mostrar qual é o tipo de livro, isso aí pela página a gente já vai saber, e a página, a numeração da página. Muitas vezes, só com a foto a gente já consegue corrigir o exercício inteiro. Claro, às vezes, um pedaço da página resolve. Por exemplo, se tem só uma coisa lá no topo da página, que já é o suficiente para identificar de onde veio aquele dever. Mas, em geral, a gente precisa saber a página, qual que é. E, tá difícil focar na página toda, não tá dando para enxergar os exercícios todos quando eu tiro a foto da página inteira. Nesse caso, tira a foto da página inteira e depois tira a foto dos pedaços. Ou, quando tirar a foto dos pedaços, tire um tempinho para quando enviar a foto no WhatsApp, digitar pra gente. Essa foto é o exercício número tal da página tal. Segunda dica: ilumine bem a sua foto. Se for de dia, chega perto de uma janela, pega bem a luz do sol. Se não, ou se não estiver legal a luz do sol, acende um abajur, acende uma luminária. Isso faz toda a diferença para a gente saber o que está escrito, ainda mais se for a lápis. E não adianta nada fornecer uma boa fonte de luz e depois sombrear a imagem com a sua mão segurando o celular. Se você altera o seu ângulo um pouquinho ou afasta o celular e coloca a sua fonte de luz mais perto da sua página, esse problema é resolvido. Terceira dica: verifique a qualidade da imagem antes de enviar. Você fez tudo certinho, tirou a foto da página toda, iluminou bem, mas esqueceu de verificar se o texto estava bem focado na página. E aí, ainda mais se você escreve de lápis, comprometeu a imagem e vai ter que tirar a foto de novo depois. Como você previne isso? Enquanto está tirando a foto,
clica no meio da imagem para focar bem naquele texto. E depois que a foto estiver tirada, abre ela na galeria e dá um zoom para ver se a qualidade está boa o suficiente para o seu professor conseguir ler. A correção, no caso das fotos, é em geral mais simples, devido à limitação de espaço na imagem. Ou então o professor pode optar por enviar um feedback escrito, o que pode complicar na hora de você achar onde que estão os detalhes. Eu, por exemplo, opto por editar a imagem e inserir meus comentários nelas. Isso dá um trabalho? Dá, mas uma foto bem tirada já facilita pra caramba. Uma última e quarta dica opcional que eu tenho para dar para vocês é usar um aplicativo de scanner no celular. A maioria dos celulares hoje em dia já vem com uma opção dessa instalada na câmera. E aí, quando você tira a foto de um documento, ele identifica que é um papel e te dá a opção de escanear o documento. Mas mesmo se você não tem isso, existem vários aplicativos que fazem isso para você. Eu, por exemplo, gosto muito do Cam Scanner. Ele é gratuito, é fácil de usar, eu tiro a foto já direto nele, ele corta em volta da página, ajusta para mim se tiver distorção e ainda aplica um filtro para ajudar na leitura do documento e na digitalização. Se você usa uma opção dessa, ele consegue gerar para você um PDF no final, o que aí entra naquela facilidade dos comentários e correção do professor. Mas não precisa, tá? Completamente opcional. Foto bem tirada, tá ótimo. Claro, sempre siga o combinado entre a turma e o seu professor. Mas para um começo, essas diquinhas já vão facilitar para todos nós. Bons estudos and see you later!